racismo, na verdade, é uma questão fundante do Brasil, porque quando você começa a colonização no século XVI e essa colonização vem acompanhada de um projeto de genocídio das populações indígenas e o cativeiro dos africanos, você já está estruturando um projeto de colonialidade que é heteropatriarcal e branco. Né? Isso daí vem com muita clareza. A criação das polícias ela torna esse processo muito mais efetivo, porque as polícias começam a ser criadas, as polícias militares, tais como conhecemos, no século XIX. Você pega, por exemplo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é um processo que eu conheço mais, ela é uma criação da corte de Dom João. E a Polícia Militar é criada no contexto das repercussões em toda a América da Revolução do Haiti. Então, a gente não consegue pensar a questão racial nas Américas e a criação da polícia se a gente não tiver como referência a Revolução Haitiana. É importantíssima. Você está falando de uma revolução que é feita por escravizados que não só conseguem acabar com a escravidão, como proclamam a independência do Haiti em relação à França. A Revolução do Haiti ela impôs limites à própria Revolução Francesa, porque até mesmo os iluministas da Revolução Francesa não sabiam como lidar com a grande revolução dos escravizados haitianos. E houve um pânico generalizado entre as elites das Américas, né, de que o exemplo do Haiti, o haitianismo, como a gente costuma dizer, ele se disseminasse. Então, quando a polícia é criada aqui, a polícia é criada para defender a corte joanina, a polícia é criada para defender a propriedade e a polícia é criada para evitar o haitianismo. Nesse sentido, é que eu costumo dizer que a função da polícia, desde o nascedouro, ela está vinculada à repressão para a manutenção da propriedade. Propriedade de terra e propriedade de gente. Né? Então, por isso é que eu costumo dizer em alguns textos que a polícia é uma instituição muito bem sucedida na história do Brasil. Ela foi criada para fazer o que ela faz. Né? A criação da polícia vem acompanhada desse processo. Então, e é marcante a questão racial, porque é o Haiti que está colocando isso em pauta na América, né? E a polícia vem criada com essa perspectiva. Então, aquela ideia de que a polícia mata muito ou acaba gerando vítimas colaterais, entre muitas aspas, você acha que, na verdade, que ela seria despreparada por isso? Você acha que, na verdade, ela acaba cumprindo o que, em 2020, né, um propósito semelhante daquele lado quando ela foi criada, né? Claro, eu não que desprepara esse. A polícia faz o que ela foi criada para fazer. A polícia no Brasil foi criada como uma instituição de ataque aos corpos não brancos, né? Defesa intransigente da propriedade e ponto. E, para isso, é uma máquina preparada para matar. A criação da polícia ela tem essa função. Então, lá na origem, se a gente vai estudar, é evidente que nesse processo todo existem nuances, né? É evidente que tem gente que lida com a questão da segurança pública e tenta, obviamente, dar à polícia um outro tipo de função. É evidente que, com isso, eu não estou dizendo que todos os policiais, claro que não, você tem policiais bons, você tem policiais, inclusive, numa mesmo antifascista, você tem policiais que pensam sobre como humanizar a polícia, mas isso é importantíssimo, eu acho que é uma coisa que tem que ser dita, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender, né, a natureza do escorpião. A natureza do escorpião é aquela história do escorpião que atravessa o rio, né? E aí não tem como, ele acaba em cima do sapo, e o sapo diz, mas você não vai me ferrar? O escorpião vira e fala, não, porque eu preciso de você para atravessar o rio. Mas o escorpião vai lá, não resiste e dá uma ferrada no sapo. Aí o sapo, mas vamos morrer nós dois.
E aí o escorpião fala, não posso fazer nada porque é a minha natureza. Ué, né? Então, evidente que eu não estou sendo ahistórico dizendo que a polícia é a mesma, mas eu estou dizendo que a criação da polícia, o imaginário que acompanha a criação da polícia é o imaginário da contenção dos corpos pretos, né? É o imaginário da defesa intransigente da propriedade nas mãos de pouca gente. E ao longo da história, sim, mas a polícia não vai passar por nenhuma transformação estrutural Não, dessas bases, né? não. Você tem uma tentativa de mexer aqui, e você tem um diretor da polícia, onde quer que esteja, né? No Rio, São Paulo, o que quer que seja, que eventualmente pode ter uma visão mais humanista, mas uma reforma estrutural da polícia profunda, né? Não. Não. Uhum. O Brasil continua tendo medo do Haiti. E essa é uma questão definidora desse processo todo. Sem dúvida. E sim, mas para além dessa imagem clássica que a gente tem hoje da manifestação atual da violência policial, com as operações, né, e a letalidade toda, pensando no passado, num tema sobre o qual você se debruça muito, e como que isso foi transcorrendo ao longo das últimas décadas, como que se dá a perseguição e repressão da polícia às manifestações culturais e religiosas do povo negro no Brasil? Faz parte das estruturas do racismo brasileiro. Tanto que eu costumo dizer que acho intolerância religiosa um termo insuficiente, é racismo religioso, né? Porque há racismo religioso. Porque o racismo não se manifesta só na questão do fenótipo, de você detectar a cor da pele da pessoa e, ora, então, você é racista porque aquela pessoa é negra, porque aquela pessoa é preta, porque aquela pessoa é indígena. Mas o racismo também opera de uma forma contundente no campo do simbólico. O racismo não é só um fenômeno de desqualificação dos corpos, é um fenômeno de desqualificação dos saberes, das tecnologias, das filosofias, das espiritualidades, né? Então, é um pacote só, essas coisas não são distintas, né? É um grande pacotão, é o pacotão do racismo estrutural brasileiro, que me dá a proteção da cor da pele porque eu sou branco, né? Agora, tem um racismo que opera na dimensão simbólica de desqualificação das culturas. Essa operação é muito forte, muito contundente. Então, isso atinge a forma pesada o tempo todo, né, as sabedorias espirituais afro-brasileiras. E há que se considerar que esse processo de longa duração, porque vem desde sempre, ele ganha contornos mais sinistros em virtude da ascensão do fundamentalismo neopentecostal nas últimas décadas, fundamentalismo este que entra na disputa pelo mercado religioso, pelo mercado da fé. Então, conquistar fiéis é crucial, né, para essa economia da religiosidade que vem acompanhada do crescimento de algumas designações neopentecostais. E, nesse sentido, a desqualificação das religiosidades afro-indígenas brasileiras, inclusive com uma tentativa aí de angariar rebanho, né? Angariar fiéis, é contundente. Então, dramatiza, mas que é um problema de longa duração, né? Que vem de muito tempo. Sem dúvida, sim. Mas como você pode falar como que naquele contexto de proibição ao samba no início do século passado, como que ele vai para dentro das casas de candomblé e acaba ganhando as formas que ele viria, enfim, a assumir depois? Como foi esse processo? Como que ele se relaciona com essa perseguição na qual a polícia tinha um papel? Não é exatamente uma perseguição ao samba, é uma perseguição a todos os modos de vida dos descendentes de africanos e africanas.
O samba, na verdade, está num pacote muito mais extenso. Né? Você tem, por exemplo, uma lei de vadiagem estabelecida no Código de 1890, e essa lei de vadiagem, na verdade, ela não era explícita, dizendo que ia perseguir isso ou aquilo. A grande sacanagem da lei de vadiagem, a grande jogada sinistra, era exatamente o fato dela não dizer. Como a lei de vadiagem era muito vaga, ela abria espaço para você criminalizar qualquer coisa. Né? E aí entra o samba, e aí entram os batuques, e aí entra a macumba, e aí entra a capoeira, né? E aí entram os conjuntos de saberes, as ludicidades, ou seja, as maneiras de brincar, as práticas espirituais, tudo isso está sob ataque. Tudo isso está sob ataque. E uma outra coisa que é interessante é que não havia exatamente uma distinção entre o samba, o terreiro. Havia um complexo cultural afro-carioca, diaspórico. Né? E esse complexo cultural incluía tudo isso. Esse complexo incluía a vida espiritual, esse complexo incluía a roda de samba, esse complexo incluía a malta de capoeira, esse complexo incluía a culinária, os sabores, os cheiros, os zungus, que eram as casas de angu em que a população afrodescendente se reunia. Né? Então, está tudo no mesmo bojo. Na verdade, está tudo no mesmo bojo. E o samba, por exemplo, o processo de legitimação do samba como um ritmo de identidade nacional, ele vem acompanhado de uma tentativa de desafricanização e de uma tentativa de domesticação do samba, pelo controle do Estado, pela indústria fonográfica, que tenta adequar o samba a um certo padrão de consumo de uma classe média urbana em ascensão que consumia música. Então, é um processo repleto de contradições. Né? Então, aí o tempo todo. Com os instrumentos de corda entrando mais nesse momento também no samba. Corda, sopro, né? O tambor sumindo, o hábito que a gente tem até hoje de chamar percussionista de cozinha, porque você fala isso o tempo todo. O pessoal da cozinha, né? Uma porrada de conjunto, com exceções, claro, em que os instrumentos de harmonia são todos tocados por brancos, e quando você vai ver a percussão, são os pretos que estão na percussão. Né? Então, tem vários sinais aí que indicam esse processo. E é um processo marcante, porque, por exemplo, uma coisa que eu acho importante destacar, se você puder destacar, eu acho interessante. Eu, na verdade, sou um historiador, um escritor da cidade. Né? O meu tema é a rua. Eu sou historiador de festa popular, de rua. Agora, quando você vai estudar a rua no Rio de Janeiro, você vai se deparar com esses temas todos. Você não tem como fugir deles. Porque se você escapa desses temas, você não vai estudar nada. Né? Então, é uma cidade tensionada pela questão racial, pela questão da escravidão, pelas sociabilidades afrodiaspóricas redefinidas no Rio de Janeiro. Né? Então, isso tudo é muito intenso. E é um fenômeno de longuíssima duração, evidente com nuances, evidente com mudanças conjunturais, mas é um fenômeno de longa duração. E com iniciativas também fracas, digamos assim, no sentido de tentar reverter essa mentalidade né, Simas? As instituições também muito pouco ativas nesse sentido, né, de descolonizar. Muito pouco. Eu acho que a gente acredita muito ainda num certo mito da mestiçagem apaziguadora, né? Como se o fato da mistura, que de fato caracteriza a nossa cultura, que de fato caracteriza a formação brasileira, mas como se essa mistura tivesse operado na lógica do apaziguamento. E não é a lógica do apaziguamento, é a lógica da tensão, a lógica da disputa, né? É a lógica da beleza na cultura, mas a lógica do horror. Né? Uma coisa que eu escrevi num livro meu, O Corvo Encantado das Ruas, e eu sempre repito, um texto antigo eu já falava disso, a gente tem que compreender que nós vivemos uma civilização sob o signo do pau. Né? O pau que eu estou dizendo é aquele pau que dá no corpo, é o pau que dá no lombo,
e, ao mesmo tempo, uma baqueta que dá no couro do tambor, né? Para reinventar outras maneiras de ver o mundo. Então, a gente tem que lidar com essas contradições, não tem que varrer isso para debaixo do tapete, porque é urgente. Pensando, por exemplo, na lei de vadiagem, tudo que ela abarcava nas manifestações culturais, espirituais, como que isso se refletia na ação policial propriamente? A repressão sempre foi violenta no século XX, primeira metade, como é que era isso? Na década de 30, você tem uma estrutura repressiva, é o cacete comendo. A partir da era Vargas, isso vai ter algumas nuances. Então, a repressão ela vem acompanhada também de uma tentativa de domesticação, né? Por outro lado, por parte das populações afro-cariocas, brasileiras, enfim, você tem estratégias de sobrevivência que vão desde a resistência mais forte a também a negociação, porque negociar também pode ser uma maneira de resistir. E eu gosto muito de chamar atenção no meu trabalho por aquilo que eu chamo de culturas de frestas, né? Então, muitas vezes, você lida com essa estrutura repressiva buscando a fresta, buscando a brecha que você tem ali para conseguir inventar a sua vida, né? Então, é um jogo tensionado o tempo todo, mas ele é um jogo marcado por essas dualidades, né? Repressão, domesticação, resistência, negociação, e é assim que essa banda vai tocando. É um jogo bem complexo.